O nosso Deus é o Deus que retira os embargos dos projetos que Ele tem na nossa vida. Você sabe o que é embargo? Embargo é aquilo que trava, é aquilo que retém, né? Aquilo que proíbe, né? E quando Deus tem um plano na vida de alguém, surgem adversidades, essa mentalidade de que Deus tem um plano, tudo vai fluir como se fosse um rio de água. Não, pelo contrário. Quando Deus está e quer fazer algo, isso está revelado na Escritura, surgirão obstáculos, surgirão empecilhos. E isso não deve ser motivo para nós entendermos que aquilo não faz parte do plano de Deus. Muito pelo contrário. Um dos sinais de que Deus quer fazer algo, está realizando algo na vida de um crente, são justamente as adversidades. Eu acho que não tem uma coisa que Deus queira fazer conosco que não tenhamos aquele entrave, aquela resistência, muitas vezes, e eu acredito que não seja só comigo, mas com todos os crentes em Jesus, sempre tem aquele entrave, aquelas travas, porque Deus é glorificado nisso. Deus é glorificado exatamente nisso. Ele gosta de desafios. Deus, Ele é o Deus que quer ser glorificado nas adversidades. Aleluia. Mas a verdade é que essas adversidades surgem, esses problemas surgem, mas o nosso Deus é o Deus que destrava os embargos. Deus é o Deus que destrava, que tira as travas do andamento do seu projeto. Então, nesta noite, eu quero convidar você para nós lermos aqui alguns versículos na palavra de Deus, e eu quero mostrar para você a luz da palavra do Senhor. E se essa palavra se encaixa no seu coração e é o que você está esperando de Deus. Então, nesta noite, a palavra é: Deus vai tirar os entraves. Deus vai levantar os entraves que estão impedindo o cumprimento da sua vontade, da sua promessa. E nós encontramos isso aqui no texto que nós lemos. O contexto histórico dessa passagem é a reedificação do segundo templo. E o processo de reedificação desse segundo templo, ele foi praticamente todo profético. Era um plano de Deus. Desde a liberação, né, o povo estava em cativeiro, o cativeiro terminou, o Império Medo-Persa assume e governa sobre os babilônicos, e de repente o rei Ciro toma a decisão de autorizar o regresso dos judeus à sua terra, e não somente isso, a reedificação do templo do Senhor. E é muito conhecido os estudiosos da Bíblia, os irmãos que leem, que escutam as mensagens, né? O decreto de Ciro foi um marco histórico, né? Ciro decretou a restauração do templo. Mas, meus irmãos, aparentemente, um decreto desse, autorizado por um imperador medo-persa, mas a reconstrução do templo demorou mais de 15 anos para acontecer. E esses 15 anos, né, que levaram para que o segundo templo tornasse a ser reinaugurado, reedificado, são marcados pelos entraves, pelos embargos. Esses entraves, esses embargos foram a razão que estendeu algo que poderia ter sido feito em 5, 6 anos, não sei, levasse quase 15 anos para que o segundo templo fosse novamente reedificado. E nós temos na Bíblia o registro de o porquê disso. O porquê desses entraves. E aí surge Zorobabel nesse texto que nós lemos. Naquele dia diz o Senhor dos Exércitos: tomarei Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Zorobabel foi escolhido por Deus para cumprir a fase final do projeto de reedificação do segundo templo. Aquilo que estava demorando muitos anos, em 5 anos, Zorobabel concluiu a construção do templo
conforme a palavra de Deus. E o anel de selar é isso, é quando Deus, os imperadores, quando queriam firmar o decreto, determinar uma coisa, eles tinham um anel, e esse anel selava o compromisso, selava uma porta, selava uma caverna. Quem não lembra, né, de que o próprio túmulo de Jesus, quando Jesus foi posto no túmulo, foi posto um selo ali, que ninguém podia violar aquele selo. E Deus estava dizendo que Zorobabel seria a coroa, seria o instrumento de Deus para consolidar o seu projeto, consolidar o seu plano. Então tu serás o meu anel de selar e eu vou te usar, Salatiel, porque eu te escolhi e vou fazer o que eu disse. Aleluia, glória a Deus. Mas irmãos, quando nós vamos analisar esse período, né, que eu falei, foram quase mais de 15 anos de espera, nós vamos encontrar diversos aspectos, diversos entraves. Um deles está no livro de Esdras, no capítulo de número 4, e o versículo de número 5, que nos diz assim: e alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dário, rei da Pérsia, e sob o reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Diz o texto, no versículo 5, os samaritanos escreveram um documento e mandaram a cúpula do império Medo-Persa, difamando o trabalho da reedificação do templo. E eles fizeram toda uma conjuntura, todo um relato, fizeram um documento em si, realmente, um documento. E enviaram esse documento para bloquear o andamento. Eu falei que a obra foi sendo embargada, foi sendo travada, foi sendo, né, isso levou mais de 15 anos. Um desses entraves está aqui. Porque o versículo de número 17, do mesmo capítulo 4 de Esdras, diz assim: e o rei enviou esta resposta a Reum, o chanceler, e a Sinsai, o escrivão, e aos mais da sua companhia, que habitavam em Samaria, como também aos restos que estavam da além do rio, paz em tal tempo. A carta que nos enviaste foi explicitamente lida diante de mim. E ordenando eu, buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Está falando de Jerusalém aqui. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do rio dominaram em todo lugar, se lhes pagaram direitos, tributos e rendas. Aí diz assim: agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade até que se dê uma ordem por mim. Está proibida a construção. O versículo de número 24 diz assim: então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Então, irmão, o primeiro entrave aqui nessa construção, o primeiro embargo foi um embargo jurídico. Eu não sei se os irmãos podem repetir comigo, estão aqui, a igreja de Deus está aqui, uma multidão aqui, irmão. Diga comigo: o embargo jurídico. Irmãos, quantas vezes essa ferramenta, esse instrumento é usado para travar a igreja, para travar a obra de Deus? Nós vivemos em um mundo em que nós dependemos de decretos, de leis, de instrumentos legais, porque a igreja trabalha na legalidade. Mas isso também é instrumento, muitas vezes, do espírito contrário ao andamento do trabalho do Senhor. E quem sabe, no sentido da igreja, no sentido individual, no sentido humano, pessoal, você e eu, ou quem sabe o irmão que está me ouvindo aí, está travado por alguma situação jurídica, por um documento, algo que está embargando, que está travando isso. Olha, enquanto eu não der a ordem, não vai fazer nada aí na obra de Deus.
Não vai ser decretado nada para ninguém. Está fechado, está travado. Isso é uma área de embargo. Mas eu vim aqui nesta madrugada dizer que o Deus que nós servimos também é o Deus que levanta embargo jurídico. Deus também mexe em documento. Deus também entra em salas. Deus também trata de caminhar no Congresso. Deus também entra nas salas secretas, nos documentos secretos. Você está esperando uma provisão de Deus, está travado. Mas olha a palavra de Deus nesta madrugada para você. Eu vou mexer nos documentos que precisam ser mexidos para destravar o meu projeto. Aleluia. E sabe o que é que a Bíblia diz, queridos irmãos? Se você ler um pouco mais à frente, no capítulo 6, aleluia, versículo 1, diz assim: então o rei Dário deu ordem e buscaram na chancelaria, onde se metiam os tesouros em Babilônia, e em Aquimeta, no palácio que está na província de Média, se achou, diga comigo, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no ano 1º do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém, que essa casa se edificará para lugar de se oferecer sacrifício. Peraí, irmão, você entendeu? Os samaritanos criaram todo um procedimento jurídico, mandaram a carta, fizeram um dossiê ao governo central. O governo central fez uma pesquisa lá nos arquivos. Se achou que Jerusalém era uma cidade perigosa, que podia se levantar alguma rebelião. E aí travou tudo. De repente, o texto diz, irmãos, que foram mexer no arquivo do Império de Babilônia. Veja onde Deus entra para destravar a obra de Deus. Tem um arquivo, tem uma chancelaria, tem uma cidade, tem um bairro. Aqui tem vários, mas Deus ele foi na cidade, Deus foi no império, depois foi no palácio, depois foi na cidade, foi no prédio, foi na sala, foi na gaveta e mostrou o rolo. Eita, Deus tremendo é esse, irmão. A Bíblia diz que aquele rolo estava perdido no meio do documento, que foi o rolo assinado por Ciro, ordenando a reedificação de Jerusalém. E quando eles acharam isso, Ciro era um patrimônio cultural do Médio Persa. O rei, grande rei Ciro, chamado de o Grande. E era assim, por questão de honra, por questão de respeito, a gente não pode ultrapassar uma coisa, um documento assinado pelo grande imperador Ciro. E quando tinha que achar esse rolo, não adiantava conversa nem falar nada, mas estava perdido o rolo, talvez até alguém tenha feito de propósito, jogou lá por debaixo da gaveta, mas Deus vai buscar documento lá embaixo, vai arrancar o documento e trazer para cima, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. E quando eles acharam o documento, aí muda tudo. O versículo 6 diz assim: agora pois, Tatenai, governador de além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, isso aqui eram os samaritanos, os afasaquitas, que estáis além do rio, diga comigo, apartai-vos daí, deixa-nos a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus. Sai daí, samaritano, sai daí. Sabe quem é o governador dos judeus aqui? É o Zorobabel, que nós estamos lendo no texto anterior. Seguinte, Deus disse, eu vou fazer de você o meu anel de selar. Irmão, quando Deus quer fazer algo com alguém, ele vai mexer lá na chancelaria do Império Babilônico, ele vai cavar escritório de gente, ele vai mexer nos arquivos. Deus vai trazer à memória algo que alguém se esqueceu por tua causa.
Deus vai trazer à memória algo a teu respeito que está esquecido para cumprir o projeto que Ele tem contigo. Aleluia. Aleluia. Primeiro embargo era o embargo jurídico. Era o embargo documental. Você vê que eu estou falando aqui de documento, de rolos, né? Chancelaria. Está no escritório, tá? Ninguém sabe nem onde era esse negócio aqui. Mas Deus sabe como destravar o que está travando o propósito do céu. O Senhor vai destravar algo nesta madrugada que está impedindo o correio, desenrolar do projeto celestial. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. Outro entrave, irmãos, era o entrave motivacional, emocional, né? Os irmãos sabem que isso também é um entrave, é um embargo, irmãos, porque o nosso adversário trabalha para desmotivar a gente. Deus quer fazer, Deus está pronto para fazer, mas muitas vezes você esfria, desanima. O texto de Ageu diz, irmãos, no capítulo 1 de Ageu, no versículo 2, assim diz o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Era isso que eles estavam dizendo. Os habitantes de Jerusalém estavam desmotivados. Primeiro motivo, porque eles achavam que a construção do segundo templo era inferior ao primeiro templo. Deus chega a dizer isso. Quem dentre vós ficou e viu aquela primeira casa em toda a sua glória e esplendor? Não é essa inferior? Não é essa menor do que aquela? Porque quando eles olharam e viram a estrutura, ela realmente era inferior, era menor. Aí é quando Deus diz assim: porém eu vos digo, a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Por quê? Porque na primeira o Messias não entrou, mas na segunda o Messias iria entrar. Jesus, na primeira entrou Salomão, o homem mais sábio do mundo, mas na segunda entrou a própria sabedoria. A glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Mas o que é que o povo estava vivenciando? Um desânimo. Irmão, escuta o que eu estou te dizendo nesta noite. Te anima, te alegra, levanta a tua cabeça, olha para frente, olha para Jesus, canta um hino, dá uma glória, sente a presença de Deus. Não deixa que o desânimo enfraqueça o teu coração e trave o projeto de Deus na sua vida. Deus não entrega nada a ninguém desanimado. Aleluia. A primeira coisa que Deus faz com o crente é tratar o emocional dele, antes de cumprir as promessas. Quando Jesus vinha por cima das águas andando, que os discípulos ficaram todos em pavorosa, gritando, dizendo: é um fantasma. A Bíblia diz que Jesus olhou para dentro do barco e disse assim: não temas. Por que não temas? Porque eram duas tempestades que estavam ali. A tempestade que estava ao redor e a tempestade que estava dentro deles. Jesus primeiro acalmou a tempestade que estava dentro deles, para depois acalmar a tempestade que estava ao redor. Deus trata primeiro com o emocional. Era outro entrave. Então, o Senhor está o tempo todo, te anima, te alegra, te fortalece, né? Glória a Deus, porque isso também é uma trava. Trava jurídica, trava emocional e, por último, havia também uma trava espiritual. O livro de Zacarias registra, porque, concluindo, queridos irmãos, tudo estava pronto, a inauguração ia chegar, e agora? Não tem mais como impedir. Aí Satanás o que é que faz? Satanás se apresenta espiritualmente, acusando Josué diante de Deus, que era o sumo sacerdote que iria ministrar no templo. Só que aquele sumo sacerdote nunca tinha oferecido um sacrifício, ele nasceu dentro de Babilônia. Ele nunca tinha participado dos rituais, ele nunca tinha feito nada espiritualmente falando. Então, Satanás se apresentou diante de Deus e acusava Josué, dizendo: esse homem está com a roupa suja, está vestido com roupas contaminadas. E isso era no sentido ritualístico. O que é que Satanás estava dizendo? O Senhor destravou o jurídico,
O Senhor destravou o emocional, mas eu vou travar o espiritual. Porque sem sacerdote não tem sacrifício. Sem sumo sacerdote pode edificar a casa que for. Se não tivesse sumo sacerdote não ia ter nada. Aí quando Satanás está acusando Josué, aí Deus diz assim, porventura, não é este um tição tirado do fogo? Tirai as suas vestes, vesti-lo de roupas novas, tirar as roupas Josué sujas e dar uma roupa nova. O espiritual é o agir da misericórdia de Deus na nossa vida. Você vai receber, você vai ser abençoado, vai ser destravado, porque Deus das misericórdias olhou para nós e resolveu ter compaixão da nossa vida espiritual e nos resgatar desta situação. Deus querido, queridos irmãos, que Deus te abençoe, que Deus te ajude. E lembre-se, nesta madrugada, o Senhor está destravando tudo aquilo que está impedindo o agir da promessa de Deus na sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.